É melhor eu fazer, que aí depois você faz direto, já passa lá, né? Melhor. Perfeito. Então vamos lá. Vamos levar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade, mais uma, de estarmos reunidos, com a bênção do nosso Pai Celestial, para contato com essa doutrina tão consoladora, que nos mostra, através da sua simplicidade, o caminho que devemos seguir para alcançarmos aquilo que Jesus nos coloca como sendo a felicidade possível. Agradecemos aos amigos espirituais lá do nosso cantinho, sempre estão presentes, nos auxiliando nesse momento. A todos os irmãos também desencarnados e encarnados que vêm para ouvir desse conhecimento também. E iniciamos a nossa participação com a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, como perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Muito bem. Estamos aqui na carta de Paulo aos Romanos, né, Renato? Isso. Capítulo 12, versículo 20. Vem muita mensagem desse versículo, viu? Tem bastante coisa mesmo, né? Pessoal, hoje eu fico até às 7h30, tá? Depois eu vou buscar a Carolina. Tranquilo. Estava abrindo a lista de presença aqui. Tá, já pus você, né? Eu sei que você está vindo. Mas é legal. A semana passada ela estava lá depois do tomo, mas está melhor, tá só com uma marquinha. Rapaz, ela está aí com você, né? Tá, acho que está escovando os dedos, daqui a pouco ela está aqui já. O anjinho da guarda aí. A sua consciência, eu já aprendi agora com o Faustinho que as nossas esposas são a nossa consciência, né? Então, ainda bem que elas existem, Antônio. Graças a Deus. Boa noite, Alessi. Oi, Alessi, tudo bom? Muito bem. Então, vamos curar o ódio, né? Vamos, né? O nosso e tentar ajudar os outros, né? Enfim. Bom, vamos lá. Boa noite. Pronto, a Márcia chegou. Boa noite. Então vamos lá. Cura do ódio. Isso em Paulo, né, em Carta aos Romanos 12, 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Por quê? Fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. É o que eu falei, isso é uma figura de linguagem, né, gente? Não, ninguém ia fazer isso por ninguém, concorda? Se pôr brasas na sua cabeça, a gente vai entender por que é isso. O homem, geralmente, quando decidido ao serviço do bem, encontra fileiras de adversários gratuitos por onde passa, qual ocorre a claridade invariavelmente assediada pelo antagonismo das sombras. A gente está no miudinho agora, Antônio, nós já lemos inteiro? Miudinho. Você vê que só nesse parágrafo, quantas verdades que ele coloca, né? Existem dificuldades mesmo quando você quer praticar o bem. E não precisa ser grande coisa, não. Não precisa, não. Só o fato de você ter essa iniciativa, você acaba trazendo... Não, o exemplo maior que nós temos, né, Renato? Qual foi o mal que Jesus fez para as pessoas? Para ter tanto inimigo na época que ele estava entre nós. Mas que mal que ele fez? Mas e dá para você dizer que era de uma outra encarnação, porque ele não veio de uma outra encarnação direta desse planeta. Não, ele veio readquirindo corpos até poder voltar para cá. Né? Alguns dizem que foram 500 anos, outros dizem que foram 1000 anos. O Emmanuel fala 900 anos. Né? E seria a verdadeira paixão dele. Não simplesmente aqueles 3 dias. Né? Porque se a gente olhar, nós temos pessoas que sofrem muito mais que isso, por tempo temporal. Né? E que a verdadeira paixão seria voltar como ele fez, né? Para chegar aqui e falar, pô, gente, pelo amor de Deus, vamos dar um jeito nisso aí.
Não, o interessante, o Décio Andoli, ele fala um negócio muito engraçado. Ele fala assim, gente, o sacrifício de Jesus não foi na cruz, foi em reencarnar. Reencarnar Exatamente. não foi encarnar entre nós, né? Porque ele é igual uma pessoa que calça 48, por exemplo, né? Calçar um sapatinho de 37. O dia que ele tirou o sapato, ele falou, Meu graças Deus a do Deus. céu. Se Muito você graça. pensar que ele teve que voltar readquirindo coisas que ele não tinha mais necessidade, até. Porque se ele não fizesse isso também, Antônio, ia chegar aqui, ele ia explodir a Palestina, tudo que estava, com a capacidade. Então ele teve que. Não sabemos que nada dá salto, então teve que voltar. Mas, É enfim. um sol, né? Imagina um sol, a presença do sol entre nós aí, não tem, tem que abaixar a energia mesmo. Exatamente. Enfim. Mas é Os outros- interessante, porque ele poderia ter mandado, antes ele havia enviado, né, outros com Buda, entre outros, né? Mas ele veio pessoalmente para essa missão de falar do amor, né? Então, quando a gente está querendo mudar, foi muito interessante que eu tive uma experiência pessoal. Quando eu adentrei no Espiritismo, o orientador da casa me chamou e falou assim, olha, Antônio, todos nós, quando tomamos uma decisão de mudar o rumo da nossa vida, as companhias que estão com a gente, uns poderão concordar e continuar com você, e outros poderão não aceitar isso. E vai haver uma reação natural, cabe você manter a firmeza, né? Então, a importância do evangelho no lar, a importância de não faltar aos compromissos que você assumiu na tarefa, né? Que eles vão fazer tudo para te desviar. Ele não entrou não nesse palavreado, né? Mas você vai ser testado na sua decisão. E aparecem as dificuldades mesmo, né? E foi algo muito, muito interessante. É porque é uma coisa que eu, com a Cláudia, que eu assumi com ela, eu falei assim, nós dois vamos caminhar juntos, né? Nós vamos ajustar o passo e vamos junto nessa caminhada dentro da doutrina. Então, foi um compromisso mesmo. E até hoje, né? A gente caminha sempre juntinho. Porque o senhor Miro até orientou, não adianta essa pessoa, um sai a 1000 por hora e o outro fica lá olhando. Tem que caminhar num ritmo que a família acompanhe, né? Mas aí tem que haver a firmeza, né? Sim. Nessa decisão. Então, foi interessante a gente compreender como funciona a doutrina, né? Quer dizer, o cristianismo, né? Você viu a luta que foi dos apóstolos de Jesus, os discípulos, né? Aquele de Chose, ele é muito interessante, que ele mostra esse lado humano, né? Da luta de Pedro, a Boa Nova traz as histórias de Bartolomeu, traz as histórias de André, né? É muito interessante. Então, a E doutrina... Então, todos nós vamos passar por questionamentos dos familiares, né? E não só, porque Todos. às vezes quando você olha isso aí, dá a impressão dos adversários gratuitos, só lendo, de serem no plano espiritual, que tem também. Mas acho que o Não, maior desafio é quando você enfrenta esses adversários do seu lado, aqui na carne mesmo, que começam a não entender o que está acontecendo, por que que você está fazendo isso, né? E E não podemos, acho que o maior problema é o desestímulo que isso pode causar em algumas pessoas, né? Por que que eu vou não, fazer o e bem se eu estou tal, sofrendo, né? E enfrentar isso, né? E, enfim, né? E caminhar sempre é, junto, é o que você falou, é isso mesmo. não, é ajustar o passo, que a gente chama, né? Você não pode parar, né? Desistir, mas tem que o ajuste de passo, né? E procurar, né? Eu digo assim, o entendimento tem que ser toda a família, né? Você não pode obrigar ninguém a aderir. Exatamente, exatamente. Mas não, por exemplo, você também não tem o direito de me pedir que eu abra mão daquilo que está me fazendo bem. É que a Márcia que me subverteu, né? Então, graças a Deus, né? 50 anos atrás. Então, nós estamos A ainda sua aí. consciência, né? Funcionou bem.
Nossa. E ó, a minha família, cara, toda assim complicada nesse sentido. E no jantar eu falei, eu não seria nada do que eu sou se não fosse a Márcia. Meu Deus do céu, ela emagreceu acho que uns 10 quilos naquele dia. Assim. Eu Nossa. sou muito grato à Márcia, porque senão realmente eu não seria o que eu sou, eu não estaria conversando aqui. Então é importante, a gente tem que reconhecer essas Não, é. coisas. Eu só ajudei a fazer ele aflorar o bem que tinha dentro dele. Não, Tá? você me adestrou direitinho. Olha, nós É homens sem as adestramento. nossas, Oi? nós homens sem as nossas companheiras, nós estamos lascados. Pelo amor de Deus, né? Nem me É a fala. verdade. Ah, mas é uma consciência disso. É. E sai da linha para tu ver. Então, Eu já Você expliquei. imagina o trabalho da Beth, né? né? Viu? Antônio, você vai lá na cozinha, Oi. segunda gaveta, você procura lá que tem um pauzinho de macarrão caprichado lá. Aqui é uma tábua. É? Sabe aquela tábua de bater bife? Não. Aqui é uma É tábua. plano. É plano, que aí pega tudo. Quebra fácil. É. Cláudia, você deixa ele sempre bem arrumadinho lá, viu? Bem ajeitadinho. Que o dia que precisa amaciar, você já sabe onde vai. Não erra a mão, não. Pode ficar tranquilo. É. Mas Graças vamos a fazer Deus, nossos testemunhos, né? É Muito bem. importante. É importante isso. Muito bem. Às vezes, porém, seja por equívocos do passado ou por incompreensões do presente, é defrontado por inimigos mais fortes que se transformam em constante ameaça à sua tranquilidade. É bem o que a gente está falando aqui, né? Essa adaptação por que passamos em relação à família, principalmente, realmente você pode encontrar. Vamos pegar assim, pais em relação a filhos, quando os filhos não encaram os pais como fora daquele rótulo, né? Mas como espíritos, fica mais fácil você encarar como espíritos, assim, estão de braço com você. E essa ascendência que existe pode fazer a pessoa que está tentando mudar realmente sofrer bastante, né? Em função disso. E, Quando eu entrei no nosso cantinho, eu tive muito contato com a Leda, com o Faustinho, né? E a Leda, ela foi muito interessante. Ela virou para mim assim: essa casa aqui é uma casa de reencontros. Alguns são muito bons e outros menos bons, né? E aí ela comentou isso, eu fiquei observando, né? Assim, e quando eu vim aqui para São Paulo também e fui trabalhar na multinacional, eu tive meus reencontros também, né? Uns bons, né? E outros muito, muito menos bons, sabe? E ajuda a gente a desenvolver um negocinho que é difícil, chamado humildade, né? Não querer ter razão sempre. É um desafio mesmo. E essa casa é uma casa de reencontro, pelo que me falaram, né? E para fazer uma tarefa espírita, né? E trabalho dessa natureza, onde a gente incomoda, de certa forma, a espiritualidade que não quer que o cristianismo se expanda aqui na Terra, né? A gente observa bastante algumas dificuldades de entendimento, né? Aí tem que usar a aguinha do Chico, né? Tem que ir trabalhando, né? Para que não traga prejuízo para a tarefa, né? Exatamente, tem que a A preocupação tarefa. A tarefa. tarefa não é nossa, a tarefa é do Cristo, né? Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender, né? Quem está numa doutrina espírita, a tarefa não é nossa, a tarefa é do Cristo. A gente é só um servo do mestre, né? Sim, E sim, vê se não atrapalha, né? é verdade. E outra coisa que acontece, que deve ter acontecido com vocês também, o fato dessa busca por uma mudança, um comportamento melhor, afasta muita gente do convívio, que no final das contas acaba sendo um benefício, muitas vezes, né? Mas acaba afastando pessoas que não entendem aquilo e acabam se afastando por si só. É mais ou menos assim, ver há 30 anos atrás quantos amigos, entre aspas, e a qualidade deles e quantos hoje.
Hoje diminuiu significativamente. E é interessante, sabe, as pessoas que eu menos expectativa eu criei assim de ter um relacionamento futuro são as que eu estou tendo. É. E eu não entendi nada, para ser sincero com você. E pessoa que eu tive dificuldade mesmo, sabe, de convivência e tal, e hoje está lá, troca ideia, quer conhecer a doutrina, faz pergunta, Sim, sim. e pede orientação, me ajuda também com algumas ideias. Então, eu falei assim, poxa, que interessante. E eu que convivi mais e tudo, acaba tendo, é onde eu tenho um relacionamento mais superficial. Sim. Aí eu fiquei assim, só Deus mesmo para entender esse negócio. Fica difícil para a gente compreender essas coisas sem ter. Ainda bem que a doutrina esclarece a gente em muitos pontos, né? Parece, e muito, né? Isso que ele fala aqui são inimigos mais fortes, realmente é uma ameaça à tranquilidade mesmo, não tem a menor dúvida. É mesmo. Esse slide está ótimo lá também, o cara apontando o dedo lá para a E moça. dedo em risco, e quantas vezes isso acontece, né? Quantas vezes acontece. Tem que estar muito atento para não pegar a corda. Eu lembro do orientador, estava passando um momento de muito conflito, ele me chamou assim, me chamou no canto e falou assim, você sabe como é que pesca catraíra? Eu falei, não, São Biro, eu não sei não. Eu falei, é assim, ó, você põe a isca e fica balançando ela, irritando ela. Ela vai e agride, aí ela pega. Você está vendo o que eles estão fazendo com você? É pequeno, eles vão te provocando, provocando. Tem uma hora que você, olha, não chega, né? A hora não chega é a hora que eles te pegam. Então não Sim. pega a corda, Nossa. fica E a gente tranquilo. cai que nem uns patinhos isso aí, né? Cai facinho, É. Mas mole. você fala, não, eu não entro. Claro que cai, todo mundo cai nessa, não tem Ele fala como assim, você é a escapar. insistência, porque ele fala assim, esses espíritos, eles te conhecem, sabem seus pontos fracos, sabem que você está tentando mudar, e eles vão te provocar no ponto fraco, porque eles vão insistir, porque eles sabem que uma hora você não vai aguentar. Aí você tem que aguentar. Exato, tem que aguentar, exato. Eu Eles lembro disso. conhecem a gente mais do que a gente mesmo. Tá? Ia chamar a gente para conversar sem mais nem menos, sabe? É, E eu é. estava passando e falei, não é que o danado, pô, estão me provocando no meu ponto fraco mesmo. Ah, tá bom, então é para Pronto. largar. Então largo. Então não pega a corda. Mas não é fácil, não, que a corda é uma Não, não tentação. é, não, não é. Hoje a gente ri, mas. E outra, não estamos livres disso acontecer, não. Ainda, de forma nenhuma. Muito bem. Contar com o inimigo desse Jaez é padecer dolorosa enfermidade no íntimo, quando a criatura ainda não se afeiçoou a experiências vivas do Evangelho. É o que você falou da corda aí. Quando você já entendeu o porquê, você não pega a corda, né? E é importante porque, falando de inimigos desencarnados, né, mas o duro é os inimigos encarnados, que você tem algum tipo de relacionamento. Esse é um problema mais, acho que seria mais complicado, porque você convive com eles, né? E eles têm, às vezes, realmente ascendente sobre você. E é na família, viu? Não, Não se exatamente, é engane. claro. É o E caminho, considera-se cara, família o contexto todo, né? todo, Cunhado, né? sogro, Sim, sogra, sim, sim, sim. tudo, né? Sim, todos, Todos sim. aqueles que estão ligados, de certa forma, com essa vivência nossa, né? Sim, sim. E, e da onde vêm as pegas? Vem do orgulho e do egoísmo, né? Uma coisa que eu aprendi, eu tive a sorte de conhecer eu trabalhei muito com a Fundação Dom Cabral. A Cesita, na época que eu trabalhava, ela tinha um contrato de desenvolvimento do pessoal mais novo, no caso eu, na época, era dos novos, né? De desenvolver os talentos, né? E identificar características de cada um, mais voltado para a científica, outro mais voltado para a gerencial e tal. E a Funda Cabral trabalhava muito com terapia de grupo, né? Bem reduzida, né? Mas quando você inicia um processo de terapia, inicia, e eles não terminavam, né? Isso gerava muito conflito interno. E é interessante, porque eu lembro que um filósofo que trabalhou com a gente, e ele falou uma coisa importante, falou, você não se cura
combatendo o mal que está dentro de você. Você cura fazendo luz das virtudes que você já tem dentro de você. Você não vai se curar, por exemplo, se você é uma pessoa orgulhosa, invejosa, não é através de um esforço contra isso que você vai se curar. Veja que virtude que você tem que possa contrabalançar essa sua tendência. Né? Por exemplo, dificuldade de lidar com a crítica, né? Que é um mal incomum. Por exemplo, seu chefe te chama atenção, você fica aborrecido com ele. É o ponto de vista dele. Tudo bem, você não precisa aceitar ou não, mas você precisa lidar com essa situação. Ele te fez uma crítica, ele está te pedindo para melhorar um determinado ponto no aspecto dele, você precisa refletir sobre isso. Ou sai do emprego, não aceita, mas você tem que lidar com isso. E ele fala, e são situações que você vai enfrentar. Ele brincava e falava assim, não existe no mundo ninguém que não tenha alguém que tenha ascendência sobre ele. Sim. Não tem, é impossível. Ele fala assim, está vendo aquele que é presidente da República, tem todo aquele poder, mas ele tem uma mulher, ele tem uma família, ele tem alguém que vai... ou tem os eleitores que ele tem que agradar, ele não tem como. Ele falou assim, por mais poderoso que você seja, por mais riqueza que você tenha, você sempre vai depender de alguém. Às vezes da própria pessoa que te ajuda lá, um cuidador seu, um assistente, um secretário, você vai ter uma dependência. Então, você precisa aprender a lidar com gente. Sim. Né? Sem milindre, né? Aprender a lidar com seus milindres. Eu lembro disso, ele trabalhou muito com a gente, criava situações muito engraçadas, né? De competição, né? Porque é na competição que o pau quebra, né? Exatamente. Enquanto está tudo bonitinho no mesmo Fazia nível... uma série de jogos, né? Ele é muito inteligente. José Enes, acho que já deve ter desencarnado. Eu lembro dele, ele é muito engraçado. Ele teve várias mulheres, né? Ele era um cara bonito e tal, né? E ele falou assim, eu vou falar uma coisa com você. Eu troquei muito, mas eu cheguei à conclusão que eu só trocava de defeito. Que ela me incomodava aqui, arrumava outra, incomodava outra coisa. Que assim, aí eu descobri que o problema era eu. O que eu fiz? Hoje eu sou visto meu pijaminha, tranquilo, fico em casa, estou feliz da vida com a companheira. Então, assim, estou crescendo agora verticalmente. Eu só crescia na horizontal, só mudava de problema. Agora não, estou aprendendo a lidar, estou trabalhando aqui, estou me melhorando. Ele é muito engraçado. E vocês precisam disso se quiserem crescer como pessoa. Né? Eu estava lembrando disso aqui. E a gente vai encontrar mesmo. Né? E o inimigo é o que mais ensina para a gente. São nossos mestres. Nossos obsessores acabam sendo nossos mestres. Que são uma consciência que você não tem como dobrar, né? Enfim. Não, e eles vêm para te cobrar e estão cheios de razão, né? Exatamente. Enfim. Muito bem. Continuemos. Se alguém está aí e quer fazer uma pergunta, fiquem à vontade, hein? Por favor. Vamos continuar, então. Quase sempre o aprendiz de boa vontade, desculpa, desenvolve o máximo das próprias forças a favor da reconciliação. No entanto, o mais amplo esforço parece baldado. Não serviu para nada, né? Desprezado, enfim. Quando ele fala o aprendiz, é bem no começo mesmo que está eu, pelo menos, vejo o começo como o grande problema. Porque se você já está com a casca grossa, que a gente fala, as coisas batem e já resvalam, você consegue algumas tirar de letra, outras ainda sofrem, mas sofrem menos. Porque o problema está no início, que é quando a gente não compreende ainda por que aquilo está acontecendo, né? E faz o possível para que aquela situação se resolva, ou que a gente consiga servir o outro mesmo, e não consegue, ainda sai chamuscado.
é nessa hora que vem o desânimo e você acaba deixando de fazer isso em benefício do próximo. Eu vejo isso no começo com um perigo maior ainda. Tem o Ricardo Vazio, uma pessoa que eu gosto, né? Sempre comento ele aqui. Ele fala assim que Deus é danadinho, né? Quando no casamento ele coloca os opostos, né? Para se ajudarem, né? E vencer a dificuldade. Tem fazendo o maior erro do mundo é quando você, vamos dizer, se casa com uma pessoa na expectativa de mudá-la. Gosta da pessoa, tem afinidade e tudo, mas tem algumas coisas que você, na sua mente, eu vou mudar, né? Quem sabe com o tempo. Ele brinca, não faça isso. Nunca. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não dá mesmo. E tem acontecido muito ultimamente, né? O aumento da separação, né? De casais novos assim, fica um tempo, depois separa e acaba vivendo situações muito ruins, né? E eu estava lembrando de uma outra amiga, até coloquei essa imagem aí, lembrando, ela falando assim, olha, ela trabalha em desobsessão, ela trabalhou em desobsessão durante muitos anos, tem um tempo que eu não vejo mais a Leda, que é o nome da nossa amiga aqui. Ela trabalhava lá no Kardec, no Allan Kardec, no trabalho de desobsessão. E ela falou assim, olha, A Leda, filha da Hebe? ela mesma. Não, da Hebe, não, como é que chama a mãe dela? Eu esqueci o nome da mãe dela. Mas não é Hebe, não? Não. A Hebe era aquela cientista do Unicamp. Lá. Ela é antiga, mas não acho que não é da Unicamp, não. Não. Era amiga direta da Terezinha, sabe? O triunvirato lá. Ela fazia parte das matriarcas lá, a mãe da Leda, né? E ela falava o seguinte, olha, escravos revoltados dá um trabalho danado, mas o mais difícil é uma mulher traída. Ela falou assim, é o trabalho mais difícil de desobsessão, é a vingança de quem passou por essa traição. Né? E que normalmente a mulher sofre mais, né? Sofre mais no divórcio e tudo, até pela questão mesmo, né? E ela comentando isso, eu estava lembrando, eu falei assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu lembro do orientador do centro, uma vez ele falou assim, você leu O Pequeno Príncipe? Eu falei, li, sim, seu Biro. Ele falou, é. E qual que é a mensagem assim? Ele fala assim, qual que é a mensagem central? Ele fala assim, tu torna responsável por tudo que conquista. Cativa. Cativo. Você está entendendo isso, seu pô? Você está entendendo claramente o que significa isso? Eu falei, não, seu Biro, eu acho que sim, a responsabilidade, né? Falei assim, é porque você levou a pessoa a gostar de vocês. Exatamente. E ficar com você. Aí você larga. E isso é a pior coisa que você pode fazer. Cuidar. Isso vale para os amigos. Para tudo. Para tudo. Então, muito antes de você envolver emocionalmente uma pessoa na sua vida, presta muita atenção se você está a fim de assumir a responsabilidade também dessa amizade. Seja ela no nível de um casamento, seja ela no nível de um companheirismo, de um sócio, de um empreendimento. Qualquer relacionamento. Fique muito atento, porque é uma responsabilidade, porque você cativou ele, trouxe ele para aquele caminho. Então, a responsabilidade de quem traz alguém também na seara da doutrina. Claro. Ele estava trabalhando para dizer isso assim, convide, tenha dúvida nenhuma, mas veja que você vai assumir a responsabilidade também. Ele brincava, quando você coloca o nome de uma pessoa na lista para ajuda, você sabe quem é responsável de ajudar essa pessoa, porque você acha que é só por aqui o Espírito vai resolver, né? É você que colocou o nome lá, está assumindo a responsabilidade também. Você vai ter ajuda, mas foi você que colocou o nome. Sim. Ele fala assim, ele brincava, as pessoas daqui para outro nome, vai embora e acha que acabou o meu problema. Não, isso daí a gente discutia muito sobre isso, porque é muito fácil colocar o nome. E sabe, Antônio, uma das coisas que eu aprendi no tempo que eu fiquei só em desobsessão, trabalhando com diálogo, enfim, que
O ódio é diretamente proporcional ao amor. Diretamente. Porque você só vai odiar numa proporção dessa se você tiver amado. Você pega um cara que você não conhece, pisa no seu carro, acabou. Você pode ficar bravo na hora, morreu, não tem mais problema. Mas quando existe todo esse envolvimento que nós estava falando, não importa qual tipo de relacionamento, onde haja uma quebra dessa confiança, seja através de traição, não importa, né? E isso é uma coisa que eu uso até hoje, mesmo no cantinho, quando estou dialogando com alguns espíritos, eu coloco isso para eles. E, usualmente, eles param para pensar. Porque eles, sabe, o amor ainda existe, né? O ódio você consegue extinguir, mas o amor pode permanecer. Inclusive, Então, assim, tem uma muito pergunta, importante. né, Renato? Uma pergunta assim: qual é o oposto de amor? Algumas pessoas, nós estamos falando de cura do ódio. A Sim, ódio? sim. Não. Indiferença. Ah, não, isso é a pior coisa que tem, diferença. O contrário de amor é indiferença. Porque o ódio é um amor Subvertido, subvertido. ferido, a Márcia falou ferido, é isso. Ele continua amando. Quem odeia só. E as condições que ele imaginava Sim. não foram cumpridas, né? E aí que está o perigo. E você traz com consequências milenares, às vezes, com isso, cara. Muito O ódio, é não, importante inclusive na sempre língua falar disso. hebraica, significa gostar menos, né? Uhum. Na língua hebraica, inclusive, ele pode significar isso também, né? Mas é muito interessante. A gente está entrando em alguns pontos aí, mas é algo para pensar, né? A cura do Sim, ódio, precisa entender que diabo é isso, né? exatamente, Desculpa a palavra, né? Mas o que significa o ódio, né? Enfim, muito bem. Vamos andando. A impenetrabilidade caracteriza o coração coração do outro, e os melhores gestos de amor passam por ele despercebidos. É a continuação do que a gente falou, nas tentativas que você não consegue atingir, que também faz parte da nossa, diria, mania de esperar alguma coisa do outro, né? Tem isso também. As expectativas que a gente cria, eu acho que o ideal seria não criar expectativas, né? Porque o outro é o outro, né? Você Vai faz o que é sofrer. possível, você faz o que é possível dentro da sua capacidade, das suas possibilidades, mas a decisão final é do outro. E ficar esperando, cara, é que nem quando a gente cria expectativa com filho, mesmo com companheiro, companheira. São pessoas, são espíritos independentes, né? Então, O nosso filho, depois que cresce, ele vira nosso irmão. é verdade. Ou nossa irmã, né? É. Mas se a gente olhar bem também, Antônio, o próprio casamento, depois de muito tempo, ele se torna uma amizade profunda, um respeito, um caminhar junto, enfim. Deixa de ter aquela paixão, porque isso se transforma numa coisa madura. Como a gente vê a coisa, né? Como corre isso. E é fundamental que seja assim, porque deriva de um amor que ele continua existindo, mas de uma forma mais madura. É interessante, legal isso, é importante Chama ressaltar. sublimação. Ah, é? É sublimar, né? Quando, à Sim. medida que você vai tornando, vamos dizer assim, é interessante, à medida que o tempo vai passando, o casal vai ficando parecido. Não sei se você já observou isso. Inclusive fisicamente. É, é muito interessante isso. Interessante isso, é. Começa a pensar junto. Né? É muito Exato. interessante. Temos que aproveitar as oportunidades quando elas vêm. Não é à toa, né? Não. Contra essa situação, todavia, o livro divino oferece receita salutar. Vamos ver que receita é essa. Não convém agravar artritos, não, artrose, não convém agravar atritos, desenvolver discussões e muito menos desfazer-se a criatura bem intencionada em gestos bajulatórios. Vai dar zebra. Não vai dar certo, né? Vai dar zebra. Com certeza, Porque aquilo que não sai do coração, a pessoa percebe. sem dúvida, sem Percebe. dúvida.
Vai num diálogo lá, tentar enganar o espírito, fingir que você é bonzinho só para atrair a atenção dele. Ele vai virar e falar, pô, mas você não faz isso, quer que eu faça? Não é assim? Né? Enfim. Espere-se pela oportunidade de manifestar o bem. Sim. Tudo tem seu momento, né? Importante isso. Ali não deu certo o papo. Desde o minuto em que o ofendido esquece a dissensão e volta ao amor, o serviço de Jesus é reatado. Entretanto, a visão do ofensor é mais tardia e, em muitas ocasiões, somente compreende a nova luz quando essa se lhe converte em vantagem ao círculo pessoal. Que interessante isso, né? É. Bem curioso. Hã? Bem curioso. Mas falou bem curioso isso, realmente, porque, né? Deixa eu ver se eu entendi isso daí. Aquele que é o ofensor, ele não percebe mesmo, ele pode perceber através de algo que seja benéfico, seja vantajoso para ele. O ofendido esquece. Muitas vezes a gente é perdoado, né? E nem percebe. Nem percebe. Mas como ofensores, não entendemos isso. Só quando É algo muito nos... comum na reunião, você deve ter vivido isso, né? O espírito se manifesta preocupado e tal, e o outro já esqueceu faz tempo, nem lembra mais que Nem foi. lembra mais que o negócio Já aconteceu. esqueceu, já está noutra, já evoluiu, né? Ou vem buscar ele, assim, Vem lá, aparece, fala, o que você está fazendo aqui? Não, ou vem te ajudar, cara. não, não, me pediu para vir aqui, que você está precisando de ajuda, eu vim. É, é isso mesmo. Eu até coloquei uma imagem, né? Uhum. Que às vezes a hora que a pessoa está passando por uma doença, passando por uma coisa, e o outro está ali, né, talvez tenha sido ofendido, está ali presente, né, às vezes até com a outra vida e tudo, mas ligado, né, Sim. pelo amor. Né? E quanto que isso acontece? Um discípulo sincero do Cristo liberta-se facilmente dos laços inferiores. Mas o antagonista de ontem pode persistir muito tempo no endurecimento do coração. Por isso que nesses trabalhos de esclarecimento, a gente deve buscar sempre o entendimento. Nem de um lado, nem de outro. O entendimento de todos para que aquilo se quebre, porque senão não vai quebrar nunca. Né? Fica aquele círculo, aquela coisa o tempo todo acontecendo. Porque no diálogo, né, Antônio, às vezes o espírito acha que você está querendo defender o outro. Não é nada disso. A gente quer quebrar aquela situação para que eles fiquem bem. Porque o antagonista, ele leva realmente muito a perceber que ele é o que mais sofre nessa história. Muitas vezes, né? Então, Eu acho assim, uma das passagens mais bonitas é quando Jesus, né, Judas se suicida, né, pela hora que ele percebe o engano, né, ele vai se mata, e Jesus vai lá, né, no mundo inferior, pega e fala, Judas, vem, nós temos trabalhos a fazer. Vai dessa, jacaré. Né? Você continua sendo meu discípulo. Nós temos muito trabalho para fazer. Ou seja, eles conheciam as virtudes de Judas. que o próprio Judas não conhecia. E ele mesmo falou assim, se ele está fazendo parte, Jesus ia abandoná-lo? Nunca. Nunca. Ele larga tudo. A primeira pessoa que ele vai socorrer após o desencarne, né, após a crucificação, é Judas, porque ele está precisando. Os outros picaram a mula mesmo, ficaram assustados e tal, mas Judas não, ele foi ao extremo do arrependimento. Escolheu o extremo, né? É verdade. Foi ao extremo do arrependimento. Não precisam de médico. A Márcia falou, os sãos não precisam de médico. A Márcia falou Não, aqui. é muito, muito bacana, Muito né? E quando aquela pessoa que às vezes te ofendeu e tal, e está precisando, e você tem essa capacidade de ir lá e sem ofendê-la, sem humilhá-la, né? Isso é outra coisa importante também, que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muito né? cuidado, sem dúvida. Cuidado. Aí essa é uma vitória. Opa! Uma vitória da educação, né?
Essa mensagem ela é muito interessante. Ela é difícil de interpretar, né, Renato? Uhum. Não é muito facinha, não. Mas absolutamente lógica. Eis o motivo pelo qual dar-lhe todo o bem no momento oportuno é amontoar o fogo renovador sobre a sua Isso. cabeça dele lá, curando-lhe o ódio, cheio de expressões infernais. Agora dá para entender o que é esse É. fogo renovador da cabeça daquele que era o No ofensor. momento oportuno. Exatamente. Porque não adianta você querer forçar, cara, não funciona. Tem que estar, ambos têm que estar prontos, né? Principalmente aquele que ofendeu, para que isso possa acontecer. É importante isso. Porque nós temos um negócio chamado a consciência, porque muita gente imagina que vai desencarnar e vai encontrar um juiz, né? É, Não vai. é. Não precisa. É o juiz e a gente mesmo. Já está aqui, exatamente. É. Quando Por que isso consegue. que aqueles que estão mais acostumados com as religiões seculares, né, criadas pelo homem, têm uma dificuldade grande de enfrentar a si mesmo numa doutrina como espírita. É onde vira e fala, cara, o problema é todo seu, você que trate de resolver. Se você plantou o bem, você vai colher sim, o universo vai conspirar a seu favor. Mas se você fez alguma coisa fora da lei, vai ter que acertar. É isso, pura e simplesmente isso. Sem talião, né? Você pode acertar de várias formas, desde que você acerte. Mas não tem juiz, não. Pelo contrário. É uma riqueza muito grande o Evangelho. Emmanuel, E, aí, mano, terminamos. tudo bem. Precisamos curar sempre, né? Sim. Não, o ideal é que não odiemos, para não precisar curar o ódio na gente. O do outro, nós temos oportunidade. Quando formos os responsáveis por esse ódio, aí a coisa é bem mais difícil. É. E Emmanuel continua, né? Sim, Agora ele tira só um pedacinho. Agora ele pega só esse pedacinho. é, Não te é deixe. outra parte, né? Essa. É, que ela É completa, deixar... vamos voltar lá atrás, porque a gente vê ele completo, que eu não coloquei aqui, né? Tá. Portanto, se o teu inimigo, né? Agora acho que é outra Esse é o passagem. início. Eu acho que é outra agora. Eu tô achando que eu tô comendo bola mesmo. Eu. Esse é o início, né? Uhum. É outro mesmo. É outro versículo, eu, hein? Tô atrapalhado. Tá bom. Entendamos o bem. É o 21, é o 21. É o 21. Era o 20 lá, agora é o 21. É. Cláudia Tudo vai bem. ler, doutor? Que acho que Ah, agora a Cláudia pode ler. Você lê o corridinho para nós, Cláudia? leio, claro. Uma voz feminina aqui para aliviar, né? Aham. Vamos lá, Cláudia. Então vamos lá. Estendamos o bem. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Paulo, Romanos 12, 21. Isso é do livro Fonte Viva, né? Item Fonte 35. Viva, item 35. Repara que, em plena casa da natureza, todos os elementos, em face do mal, oferecem o melhor que possuem para o reajustamento da harmonia e para a vitória do bem. Quando o temporal parece haver destruído toda a paisagem, congregam-se as forças divinas da vida para a obra do refazimento. O sol envia luz sobre o lamaçal, curando as chagas do chão. O vento acaricia o arvoredo e enxuga-lhe os ramos.
O cântico das aves substitui a voz do trovão. A planície recebe a enxurrada sem revoltar-se e converte-a em adubo precioso. O ar que suporta o peso das nuvens e o choque da faísca destruidora torna a leveza e a suavidade. A árvore de frondes quebradas ou feridas regenera-se em silêncio, a fim de produzir novas flores e novos frutos. A terra, nossa mãe comum, sofre a chuva de granizos e o banho de lodo periodicamente, mas nem por isso deixa de engrandecer o bem cada vez mais. Por que conservaremos, por nossa vez, o fel e o azedume do mal na intimidade do coração? Aprendamos a receber a visita da adversidade, educando-lhe as energias para proveito da vida. Desculpa, Cana. A ignorância é apenas uma grande noite que cederá lugar ao sol da sabedoria. Usa o tesouro de teu amor em todas as direções e estendamos o bem por toda a parte. A fonte, quando tocada de lama, jamais se dá por vencida. Acolhe os detritos no próprio seio e, continuando a fluir, transforma-os em bênçãos no curso de suas águas que prosseguem correndo, com brandura e humildade, para benefício de todos. Emmanuel. Mano, danadinho. Ó no miudinho. Humildinho, vamos começar aí. Opa. Estendamos o bem, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Jesus já falava isso lá também, sempre, né? Não pagar o mal com o mal, né? Pagar o mal com o bem. Que é... Amar os inimigos. Realmente o Jesus incomodou bem, né? Sem dúvida. Se ele viesse hoje, acho que eu crucificar de novo. Não, talvez fosse outra forma, mas... Enfim. Repara que, em plena casa da natureza, todos os elementos em face do mal oferecem o melhor que possuem para o reajustamento da harmonia e para a vitória do bem. Esse comparativo que ele faz com a natureza, muito interessante, porque Muito rico. ela existe, né, e é para que as coisas sejam refeitas, melhoradas, basicamente. Muito interessante. E já viu uma floresta que queima, né, que é engolida pelo fogo depois de um tempo, né? Sim. É porque fogo em floresta não é só porque o homem põe fogo, acontecem incêndios naturais, enfim, né? Quando o homem faz isso, acaba não permite que nasça novamente. Esse é o grande problema. Quando o temporal parece haver destruído toda a paisagem, congregam-se as forças divinas da vida para a obra do refazimento. Cada uma dentro da sua capacidade, né? O sol envia a luz sobre o lamaçal, curando as chagas do chão. É interessante a colocação dele, né? É bem o que acontece mesmo, né? O sol tá, a hora que aparece, né? Ele ajuda o lamaçal a deixar de ser lamaçal. A gente olhando para nós, né? O que é tempestade, muitas vezes, nas nossas vidas, né? Surgimento de uma doença, né? Uma dificuldade financeira, uma dificuldade na família, né? De relacionamento. São as tempestades que vêm até nós, né? Como resolver?
E aí ele vai dando os Essa, exemplos de como a natureza age. né? Então, o que vem Buscar. a ser o sol, né? Que sobre a luz, sobre o lamaçal, curando as chagas do chão? Diante de, por exemplo, você tá passando por um problema de saúde. O que é o sol, né? A gente precisa buscar também, né? A cura, né? O que está errado em mim que gerou essa dificuldade? Muita gente não pensa assim, né? Pensa assim, por que Deus está me castigando? Não é? Costuma ser o pensamento. O que eu fiz de errado em outras vidas para merecer isso? Não é isso. Não, já transfere para. Já é. Esse é o desafio, né? Porque não é isso. Eu não estou sendo castigado por Deus. Não faz sentido um Deus todo amoroso vai contra os E a conceitos maioria de das Deus. coisas a gente acaba criando, né? Na própria encarnação que está. É muito fácil você ficar jogando para o obsessor ou para a vida anterior. Não. Você Não, compra não um é. carro e não consegue pagar, é culpa do obsessor? Não, né? Coisas assim que são inconcebíveis. E não existe castigo É, para quem se arrependeu, que tomou consciência que, né, e quer mudar. Então, vai haver o sol, né? Vai haver a ajuda para que a pessoa possa retomar o equilíbrio. Ah, mas é que a gente coloca muito assim a vida material como objetivo. Não é. O objetivo é o espírito, sim. a renovação do espírito. Se apesar de tudo você conseguir voltar para o mundo espiritual, curado espiritualmente, vitória completa. É isso que é difícil para a gente entender, né? Isso que é É, difícil. o sol pode representar o entendimento da situação, inclusive. É a luz, né? É a luz. À noite você não Isso enxerga direito, né? é, Vem o dia, você enxerga direito. é, É isso mesmo. entendimento, entendimento é fundamental. Vamos lá. Continuando, O vento acaricia o arvoredo e enxuga-lhe os ramos. Dentro da mesma analogia. é, E enxugar os ramos pode ser as lágrimas. As pessoas o estão vento são as sentindo. vozes, né? São as Sim, orientações dos amigos, são as palavras que elevam, né? dá Que para o inferir vento, bastante coisa. É. quando você fala, você gera um vento, né? Você gera uma vibração, né? É muito interessante, são as É. palavras. Como é importante, por exemplo, um bom dia dito com o coração, né? Você ter palavras suaves com uma pessoa, por exemplo, que está passando por um momento difícil, né? De dizer que eu estou aqui, meu amigo, estou aqui do seu lado, nós estamos juntos, né? E nós vamos caminhar, né? Eu lembro muito, né? A gente estava, no início, a gente estava passando algumas dificuldades, né? Eu e a Cláudia e tal. Aí eu lembro do orientador falou assim: e a muleta e o aleijado. Só não falou quem era a muleta nem quem era o aleijado. É, Um precisa do outro, né? então, depende. O aleijado sem a muleta não anda, né? É, Eu não esqueço, é uma figura esse companheiro. O cântico das aves substitui a voz do trovão, né? é a brandura. A dura, quer dizer, os amigos, a fala boa, né? A fala do evangelho, Às vezes, substituíram. ela fala com você mesmo, você conversando com É, você, né? Tentando e entender aquilo, né? se a gente dá a condição, os espíritos falam com a gente. A Falam, gente sem escuta a dúvida. voz deles, escuta as vozes dele, né? O tempo Ela vem todo. como intuição, como uma ideia, né? Mas vem, né? É tanta gente que nos ama, mas é muita gente, muitos espíritos que nos amam. E a gente, às vezes, não percebe, presta atenção só naquilo que é negativo, né? Eu lembro do treinamento, o cara chegou na sala assim, né? Tinha um quadro branco, ele deixou um quadro branco bonito, foi lá, e no meio do quadro tinha um pontinho preto, sabe?
pontinho preto lá no meio do quadro. Aí perguntou, o que vocês estão vendo no quadro? Todo mundo. Fulano, pontinho preto, pontinho preto, pontinho preto. Falei, sou eu que estou vendo o branco aqui do quadro? Rapaz, ninguém viu o branco no quadro. Só viu o pontinho preto. Ele falou assim, o grande problema de vocês é que você só vê o defeito do outro, que é o mas é isso pontinho. mesmo. É isso E não mesmo. vê a luz que está em volta dele. É o Olha, argueiro. É o argueiro. aí botou a equipe toda lá para ver o quadro com pontinho preto, mas era Pontinho ótimo. preto. E o pessoal só olhava, "Pô, mas isso é muito Tinha um comum." alemão lá muito engraçado, ele falou assim, é o I e tem um ponto mesmo. Poxa, interessante. Alemão. Ninguém viu o quadro branco, Renato, ninguém. E a gente é assim mesmo, só vê o ponto preto Exato, cara. dos companheiros. Oh, meu pai, é só um pontinho. E todo o resto a gente deixa passar. Deixa passar. Né? Esse é o grande Passa na problema. rua, vê se tá aquele jardim bonito, mas se tem um lixo ali, a Rafa, jogar lá, pessoal, porco. É assim, é verdade. Mas um jardim bem cuidado, ninguém vê. Puxa vida, né? Nós aprendemos a ser muito críticos, né? E criticar não faz bem, não. Nem para a gente, nem para quem recebe. Eu lembro do Pai Tomé, né? Que é o orientador espiritual do centro, como nós temos o irmão Bento, ele virou e falou assim, sabe, filho, se vocês não aprenderem a ver as pessoas pelo lado bom delas, vocês não vão conseguir conviver com elas nos trabalhos. Então, o filho precisa ter olhos de ver a beleza de cada um. Que a feiura não vai te ajudar em nada. Tem toda a razão. Tem toda a razão. E as orientações, né, que a gente vai tendo ao longo da caminhada, precisamos prestar bastante atenção nisso, né? Sim, os recados que chegam, sinais, tudo, é importante mesmo. A planície recebe a enxurrada sem revoltar-se e converte-a em adubo precioso. História do limão, né? Você faz uma limonada. O que eu estou fazendo? Desculpa, Renato. Essas enxurradas sempre chegam. Como é que eu estou direcionando isso? Acho que é aquilo que a gente tem que pensar, né? Como é que eu estou direcionando aqui? Eu estou me revoltando ou eu estou aprendendo? Eu estou reclamando, né? Espalhando a lama, né? Exatamente. Voltando o ventilador, né? Aí quem vai ficar preso na lama é você mesmo. Se a gente olhar bem. E além de trazer muita perturbação para aqueles que convivem com a gente também, né, Renato? Sim. Não é só a gente, não. Antônio, falta 2 minutos. 2 minutinhos? Puxa vida, hein? A gente está inspirado aqui. Você não para de ninguém. Todo mundo fala tanto que a gente nem consegue falar, Antônio. Muito bem. Ô, pessoal, então vamos, né? Agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo por essa uma hora de estudos, de reflexão, né? E vamos nos preparar para o próximo estudo. Nós estamos estudando o livro Voltei, né? Então vamos pedir essa espiritualidade que esteve aqui com a gente, que continue nos ajudando, nos inspirando, para que a gente possa trazer todos esses ensinos para os nossos corações, nos iluminando, né, nessa caminhada aqui na Terra. Que a gente seja luz por aqueles que caminham com a gente, né? Te agradecemos, Jesus, por essa primeira hora e vamos agora para o próximo estudo. Gratidão, Senhor, pelos amigos, por estarem aqui conosco. Que Deus nos abençoe. Então vamos lá, né, Renato, para a próxima etapa. Parando a gravação aqui.